Hoje temos conosco Piotr Kulpa. Ele é um estadista polonês e especialista em administração pública. Seja bem-vindo, Piotr. Boa tarde. Glória à Ucrânia. Glória aos heróis. Hoje também temos como convidado Denis Yelizevich, empresário. Denis, seja bem-vindo. Olá, Tatiana. Olá, Piotr. Boa tarde. Peço que se inscrevam no nosso canal, curtam os vídeos e comentem. Agora vamos falar sobre o que espera a Ucrânia nos próximos dias. Mas antes disso, gostaria de combinar o seguinte com vocês. Quando eu fizer uma pergunta, quem estiver pronto, por favor, responda. Se vocês sentirem que o outro está dizendo algo e quiserem esclarecer, peço que façam perguntas um ao outro para esclarecer. Tudo bem? Tudo bem. Piotr, você entende se Denis falar em russo? Eu entendo tudo. Ótimo. Então vamos esclarecer sua opinião sobre essa questão. Por que Trump propõe um acordo de paz cujas condições são inaceitáveis para o governo ucraniano? O que você acha, Piotr? Por quê? Trump altera as estratégias global e dos Estados Unidos da América, vendo a Rússia como principal parceira e aliada, e parece mover a janela de Overton. Se ele fizesse isso de imediato, haveria simplesmente uma revolta. Na verdade, ele está movendo isso. Vê a Rússia como um país que perdeu essa guerra, que pode se desintegrar. E para os Estados Unidos, a desintegração da Rússia é uma tragédia geopolítica. A Rússia sempre foi um império de bolso dos anglo-saxões. Com a ajuda dela, derrotaram Napoleão, derrotaram Guilherme II, derrotaram Hitler. A Rússia sempre era inflada quando era necessário, quando estava desmoronando. Veja, a Rússia nunca venceu nenhuma grande guerra, sempre recebia apoio, certo? Bem, até mesmo a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra perdida, e só quando o Lend-Lease dos Estados Unidos entrou em ação foi possível retomar as operações, e assim por diante, e assim por diante. Por que a Ucrânia não pôde receber o Lend-Lease? Por que os ucranianos passaram a receber dinheiro em vez de armas, justamente quando precisavam de muitas? Piotr? Por que essa pergunta? Sobre o Lend-Lease, porque... Estou falando sobre o Lend-Lease, que foi concedido à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Repito, os Estados Unidos, sim, veem a Rússia como um país que perdeu essa guerra em termos geopolíticos. Ela também perdeu para a Ucrânia. Agora, os Estados Unidos estão tentando salvar a Rússia. Estão tentando tirar Putin e sua camarilha do buraco em que se meteram. Atualmente, a Rússia não é capaz de não desmoronar sem apoio externo. É simples assim. Então, o que estamos observando aqui é um processo em que o presidente Zelensky está tentando retardar a transição dos Estados Unidos para posições abertamente pró-Rússia como aliados da Rússia. E o fato de que Trump pode suspender qualquer apoio à Ucrânia, isso não é o problema. O problema é que Trump pode apoiar ativamente a Rússia. Com informações de inteligência, suspensão de sanções, outros métodos. É nisso que estão apostando essas negociações e para onde isso está indo. Essa posição parece se refletir na estratégia, sim, externamente, na geopolítica dos Estados Unidos, que fala sobre estabilidade e resiliência geopolítica. Aqui pode-se entender que os Estados Unidos simplesmente querem estabilizar a Rússia, que, repito, está à beira do colapso. Entendi sua posição. Denis, a pergunta para você é a mesma. Na sua opinião, por que os americanos estão propondo um acordo para a Ucrânia que é inaceitável, enfatizo, para o governo ucraniano?
Sim, essa é uma observação correta, porque para a Ucrânia e para o governo ucraniano são duas coisas diferentes. Esse acordo não é vantajoso para o governo ucraniano, assim como nenhum outro, porque eles imediatamente terão que enfrentar eleições. Será necessário anunciar eleições, realizá-las, perder o poder e enfrentar enormes problemas, processos criminais em todo o mundo. A Rússia não é parceira dos Estados Unidos, e Piotr sabe disso muito bem. Os Estados Unidos da América têm um inimigo global, a China. E a tarefa dos Estados Unidos é afastar a Rússia da China, romper essa aliança. É isso que está sendo feito agora. Trump tem um princípio, não é dele, mas ele o segue. Mantenha os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto. É isso que o presidente Trump está fazendo. Por isso, não entendo do que Piotr está falando quando menciona o colapso da Rússia. Aqui dizem que a Rússia está se desintegrando, mas hoje o chefe da OTAN, Rutte, afirma que a Rússia se prepara para atacar a Europa, produzindo munições e armamentos em ritmo insano, especialmente drones. Então, ou está se desintegrando ou há produção insana, é preciso decidir. Não pode haver pró-russismo na América, que representa o mundo livre e a civilização ocidental, enquanto a Rússia é uma ditadura e autocracia. Existe uma interação do presidente Trump com Putin, do tipo que a situação geopolítica e as circunstâncias atuais exigem. Esse é o problema. Bam, vocês têm um canal sem censura, mas na Ucrânia há censura em todo lugar e as pessoas são alimentadas com ódio ao Trump, a um homem que sozinho no mundo todo tenta fazer a paz e já está a um passo dela. Se a Rússia está se desintegrando, por que o Biden não fez nada? De certa forma, na minha opinião, a administração Trump faz exatamente o oposto da administração Biden. Não se pode falar em nome dos Estados Unidos da América aqui. Existem duas administrações que são completamente diferentes. Lamento que as pessoas sejam tão manipuladas e desorientadas. Hoje, em algumas páginas e comentários, há ódio total ao Trump e muitos insultos. Trump fez algo ruim para a Ucrânia? Não. Os Estados Unidos da América fizeram? Também não. Defendo que a Ucrânia seja aliada dos Estados Unidos da América, não da União Europeia. Mas aqui a retórica é outra, que cada um decida, afinal existe liberdade de expressão. Então, é para isso que serve a liberdade de expressão. E por isso, Piotr, quero esclarecer com você. Por favor, me diga, você sabe, o Denis está dizendo que você sabe que a Rússia não é aliada dos Estados Unidos. Você sabe disso ou não tem conhecimento disso? A Rússia, sim, agora simplesmente se apoia na chance que o Trump está criando. A União Soviética se desintegrou, não porque faltaram mísseis, tanques e drones, mas porque a economia entrou em colapso. E o que estamos vendo agora na Rússia é exatamente uma desintegração por fatores econômicos. Se o preço do petróleo está registrado no orçamento como $59, se o preço no mercado é $52 menos $19 de desconto e multiplicar isso pela cotação de 75. Sim, acontece que hoje 70% das receitas do orçamento russo vem do petróleo, e os ataques que a Ucrânia faz à infraestrutura e assim por diante, ainda aumentam os custos relacionados à venda. Simplesmente vemos um déficit que neste ano e no próximo ano é uma ameaça. Existe o risco de um déficit de 50%. Entende? Não há como conduzir o país com esse déficit. E assim continua. A China está usando a Rússia, vendendo tudo para ela pelo dobro do preço, 87% mais caro do que em outros mercados, e comprando tudo da Rússia pela metade do preço. É pura exploração, já que a China sabe que Stalin começou a guerra ao lado de Hitler e terminou ao lado de Roosevelt. Quanto a ser aliado, de quem são aliados, os Estados Unidos está escrito na sua doutrina externa. A Europa está um pouco acima da África. Aqui só dizemos que a Europa é vista como um continente hostil em relação aos Estados Unidos. Em relação à Europa, por exemplo, se falarmos sobre tarifas, 15% são unilaterais, para a Rússia é 0. Ou seja, o inimigo formal, que ainda é a Rússia do ponto de vista dos Estados Unidos, na verdade tem relações muito melhores. A Ucrânia recebe apoio da Europa, não dos Estados Unidos.
Por isso, falar, enrolar e dizer que o inimigo é amigo, é um erro. Além disso, o que você diz, a separação entre o poder e o povo em condições de guerra, é loucura, é um crime. É simplesmente a resiliência do sistema. E o inimigo sempre tenta dividir. E tenta. Neste caso, eu acho. Fazer essa divisão, o que você diz, a discórdia do povo, é importante esclarecer, porque senão não vamos entender sobre o que estamos falando neste momento. Atualmente, há discórdia entre o povo, e é sobre isso que Denis fala, e você também diz. Vamos esclarecer com Denis quem está fomentando a rebelião, na sua opinião, quem está causando discórdia entre o povo na Ucrânia agora? Eu devo? Bem, fale. Assim, Piotr, assim. Eu acho que agora os ataques vêm da Rússia, porque para eles Zelensky e as pessoas que foram eleitas em 2016 são uma junta fascista, nazista, que precisa ser removida. Esse é oficialmente o objetivo da guerra. E por isso, enquanto houver Zelensky por tanto tempo, Putin não pode declarar vitória na guerra. Isso é em primeiro lugar. Então, isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem dos Estados Unidos. Todos os dias, Trump ataca o presidente ucraniano, acusando-o de falta de democracia, forçando-o a organizar eleições durante a guerra, dizendo que ele não lê planos que ele mesmo não leu. E por que não se pode realizar eleições? Diga, Piotr, por que não se pode realizar essas eleições? Nós não elegemos o presidente para toda a vida, para toda a existência da Ucrânia. Nós queremos ter o direito de votar. Os ucranianos querem ter. Ninguém pergunta a eles. E não se pode falar sobre eleições. Por que isso é proibido, Denis? Você sabe por quê? Com sua permissão, quero fazer uma pergunta ao Piotr e depois usarei meu tempo. Piotr, diga, você falou agora sobre a Europa, América, como se fosse uma relação hostil. Diga, por que os Estados Unidos da América e a Europa tiveram um desentendimento nas relações? Você pode dar uma resposta concreta? Sim, é que os Estados Unidos, sim, mudaram sua doutrina. E aqui estamos falando simplesmente sobre uma tentativa de mudar à força. Em primeiro lugar, o perfil político na Europa, porque Trump conduz uma política ideológica. Por um lado, na doutrina, sim, que foi proclamada, está dito que não haverá mais ideologização da política externa. Mas todas as reivindicações que existem em relação à Europa, migrantes, energia verde, qualquer coisa. O principal é a promoção desse trumpismo, dessa ideologia que também é característica dos inimigos da Ucrânia, como Orbán, como Fico, sim, como Le Pen, como alternativa para a Alemanha na Alemanha. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma tentativa de submeter a Europa à política tarifária dos Estados Unidos. É preciso entender que, como você disse corretamente, o principal desafio para a China, para os Estados Unidos, é a China. Mas a China, desde 2018, quando Trump impôs tarifas de 20% contra a China pela primeira vez, a China, para não perder o mercado dos Estados Unidos, aceitou e reduziu o preço do yuan, não perdeu esse mercado, mas depois foi limitando sua dependência do mercado americano. E chegou ao ponto de que hoje a China não depende das tarifas que Trump impõe sobre os produtos chineses nos Estados Unidos. Simplesmente já são valores insignificantes. Quanto à Europa, é o contrário. E aqui, Trump tenta submeter a Europa à sua política tarifária. Se ele conseguir, então a China ficará numa posição em que sim, a China estará cercada. E todos os analistas mostram que isso pode levar à Terceira Guerra Mundial, porque a China fará de tudo para mostrar que os Estados Unidos não têm força para fazer esse tipo de movimento e, de fato, os Estados Unidos não têm essa força. E se olharmos por esse ponto de vista, adiante.
Trump avança, joga a Europa, porque acredita que, graças à política branda em relação à Rússia, ele conseguirá criar uma incerteza no comportamento da Rússia em relação à China. Trump não entende que a Rússia é um capacho da China, que 50% das importações para a Rússia vem da China. Para a China, as importações da Rússia representam 3%, um simples e puro capacho. O único que pode parar essa guerra não é Trump, é o camarada Xi. Se ele dissesse para Putin parar a guerra, Putin não teria como continuar essa guerra. A China conduz essa guerra, apoia essa guerra, com mãos russas. Para quê? Em primeiro lugar, mantém o Ocidente longe das fronteiras chinesas. Em segundo lugar, cria uma divisão, digamos, entre a Europa e os Estados Unidos. Em resumo, a Europa está se aproximando geopoliticamente de Pequim. E em terceiro lugar, enfraquece a Rússia. A Rússia está ficando mais fraca a cada dia. Lembre-se de como era a Rússia há 4 anos e como é hoje. É uma sombra, é um posto de gasolina com armas nucleares, mas já sem gasolina. Esse é o resultado que obtivemos. Entendi. Denise, diga como você comentou isso e qual que é a sua opinião? O senhor Culpa diz que as relações entre os Estados Unidos da América e a Europa mudaram por causa da nova doutrina militar de Trump. Ou seja, a razão é o Trump. Como você então comentaria o apelo da Comissão Europeia a Elon Musk há 1 ano com a exigência, o pedido, chame como quiser, de censurar a rede X, o antigo Twitter? E então disseram, não vamos te incomodar, não vamos multar. Musk torna isso público. Ele recebe uma multa de 120, 140 milhões de dólares e corre o risco de multas pessoais, risco à sua própria segurança na Europa. Isso foi o que aconteceu. Nos países da União Europeia, a polícia já invade casas por causa de postagens das pessoas na internet. Acontece censura, a liberdade de expressão está sendo violada. Vance se torna apenas vice-presidente dos Estados Unidos da América na Conferência de Munique e fala sobre os problemas na Europa com a liberdade de expressão, com a democracia. A União Europeia cancela as eleições na Romênia, não a Europa. A Europa é admirada, especialmente na América. O problema é com a União Europeia, que teria cancelado também na Moldávia, se Santu não tivesse vencido por pouco. Ou seja, estão agindo completamente com métodos do Putin. E o que eles queriam fazer no X? Censurar. Ou seja, se alguém escrever algo ruim sobre a União Europeia no X, não sobre a União Europeia, mas sobre os funcionários da União Europeia, os burocratas, nós vamos apagar isso. Ou vamos abrir um processo criminal. Deus me livre que chegue a isso. Mas apagar posts, bloquear usuários é rápido. Então, esses são valores da civilização ocidental ou da Rússia ditatorial. Acho que são métodos do Putin, e essa prática começa na Europa. É o Putin que influencia eleições, censura e cujo Serviço Federal de Segurança invade apartamentos de quem escreve algo que desagrada ao regime. E a Europa, hoje, está começando a agir assim aos poucos. Talvez seja por isso que as relações mudaram e os Estados Unidos são valores de liberdade de expressão, capitalismo. Hoje, na Europa, isso não existe. Ursula von der Leyen, ela é escolhida por alguns, bem, não alguns, mas centenas de burocratas. Por que ela não é escolhida pelos habitantes de toda a União Europeia? E ela resolve questões de importância mundial. Ela não representa cada cidadão da União Europeia. Talvez essa seja a razão? Vou dizer o seguinte, já não estamos mais em um período de guerra híbrida. Esta é a fase 0 da guerra. E as chamadas ideologias de liberdade de expressão, direitos humanos, estão sendo usadas por ditaduras, tiranias, contra a liberdade das pessoas. É exatamente para isso, é nisso que se apoiam os canalhas pagos pelo Putin. É exatamente isso que usam os canalhas, sim, que promovem a venezuelização dos Estados Unidos. Na verdade, se falarmos sobre liberdade de expressão, qualquer liberdade, assim como o direito à propriedade, e outros também sim, tem seu começo e seu fim. Não se pode absolutizar, não tornem isso absoluto. Vou dizer o seguinte, aqui em Kiev,
Não me sinto limitado no que falo, no que penso, e acredite, digo coisas muito controversas, sim, e já criei muitos inimigos por isso. O mesmo vale aqui. Desculpe, de que país você é cidadão? Eu sou polonês, Entendi. Vou dizer assim, tenho muitos conhecidos que vão para um lado, para outro, para um terceiro sim, e simplesmente considero a Ucrânia assim como a Polônia, assim como a Alemanha, assim como a França, países livres, onde os cidadãos, dentro dos limites, podem simplesmente se expressar, se organizar e assim por diante, manifestar suas opiniões políticas. De que maneira? Desculpe, de que maneira hoje na Ucrânia é possível expressar sua opinião política ou simplesmente uma opinião sobre o que está acontecendo? Eu acho assim, honestamente, estou impressionado com o quanto aqui é possível expressar sua opinião de forma ampla. Só acho que, se a Polônia estivesse nessas condições, essa liberdade seria muito, muito menor. E simplesmente acho que é um milagre que, em condições de guerra, seja possível, sim, manter tanta, eu diria, liberdade, tanta democracia. Acho que muito frequentemente, quando... Desculpe, não estou constrangida nem rindo. Desculpe, quero esclarecer com você. Você viu como acontece a mobilização dos homens para a linha de frente na Ucrânia? Essa mobilização é um sinal claro de democracia? A ausência de eleições, a presença de sanções impostas aos ucranianos, isso são sinais de democracia ou não? Eu acredito que a mobilização, como qualquer processo ligado às ações do Estado, está relacionada à violência. É mesmo? E isso é democracia, quando há violência. Mais uma vez. Em um país democrático, em qualquer país, sim, existe violência estatal. Simplesmente, a pessoa que é cidadã, sim, obedece às leis. E para que essas leis sejam aplicadas, usa-se a força. Simplesmente, certo? Mais uma vez. Denis, concorda ou não? Se na Ucrânia existe violência contra as pessoas, o que se deve fazer? Rezar para Deus, ir à igreja, recorrer ao tribunal, às autoridades policiais? Como uma pessoa pode se proteger de qualquer abuso de liberdade e do poder também? De jeito nenhum, sou um emigrante político. Enfrentei a guerra em Kiev, inclusive armado, mas abri um canal no YouTube. Por isso tive que emigrar. Não sou pró-Putin, todos sabem. Se o senhor Cupo chamou alguém de canalha, etc. Diga os nomes, quem são esses canalhas pró-Putin, de quem você está falando? Isso vai ser interessante para os espectadores ouvirem. Isso é a primeira coisa. Segunda, tem um monte de presos políticos. Terceiro, há uma conclusão da Organização das Nações Unidas sobre a ausência de democracia na Ucrânia. Não temos eleições. Temos a apresentadora Natalia Macichuk dizendo ao vivo no ar do Serviço de Segurança da Ucrânia, denunciando cada um, ameaçando os serviços secretos e os ucranianos que simplesmente vão expressar sua opinião. Não é chamar o Putin para a Ucrânia, repare, é só falar. Eu gosto do Zelensky, eu não gosto. Eu sou a favor dessa decisão da guerra, eu sou a favor daquela. Terceiro, por isso, Piotr, as relações com os Estados Unidos da América pioraram, infelizmente, e também com a Europa. Espero que isso mude, porque você fala em estado de guerra. A Ucrânia está em estado de guerra. A Europa não está em estado de guerra. Mas lá está acontecendo... A Europa está em estado de guerra. A Europa está em um estágio zero da guerra. Moro na Europa. Não vejo guerra nem violência e vivo em democracia. Se estivesse na Ucrânia e fizesse um programa assim, não sei qual seria meu destino. Aqui, se alguém fosse levado numa van, eu nem saberia o que é isso. Não, a Europa não está sendo bombardeada. A Europa não está sendo bombardeada. Mais uma vez. A questão é que existem diferentes estágios de guerra. O que eu disse é que a Europa, a Polônia, minha terra natal, está no estágio zero da guerra, certo? Isso significa que existem atentados encomendados, que existem ataques de drones, sim, que existem ataques informáticos, existe propaganda que tem como objetivo colocar os poloneses uns contra os outros, colocar os poloneses contra os ucranianos e assim por diante,
Há muitos momentos, sim, que parecem mostrar que o tempo que nos aproxima da guerra cinética, da guerra sobre a qual você fala, está chegando. E aqui eu diria o seguinte: conceder toda a gama Zoluspum, tama de direitos humanos a pessoas que não são cidadãs, mas súditos, sim, escravos de Putin, não faz sentido. Eu sou simplesmente contra isso. E de quem você está falando? Estou falando sobre o quadro dos debates. E, por exemplo, se vemos, por exemplo, no nível da Polônia, o crescimento, digamos, financiado, sim. Fazendas de bots, e assim por diante, e assim por diante. E no YouTube, quando mostram um aumento de 400% nos comentários, e assim por diante, e assim por diante, simplesmente, o quê? Bem, isso é um ataque às bases. Porque, veja, não se pode limitar a soberania da Ucrânia sem limitar a soberania da Polônia e dos países bálticos. Putin, em 2021... Não entendo. O que você quer dizer? Que não pode. Quero dizer que não se pode violar a soberania da Ucrânia sem violar a soberania da Polônia e dos países bálticos. Na verdade, estamos todos no mesmo barco. Em 2021, as exigências que Vladimir Putin fez à Europa não diziam respeito tanto à Ucrânia, mas sim a toda a Europa Central. E aqui é preciso entender que a Ucrânia hoje é o escudo da Europa. Das 220 brigadas na Europa... Piotr, desculpe, nosso tempo está desigual. Você fala 80%, eu só 20%. Estou pronto para ficar em silêncio. Não, eu vou lhe dar mais tempo para falar com prazer, mas vamos seguir os blocos de forma sequencial. Agora você disse que as pessoas que querem apenas expressar sua opinião em uma discussão são agentes de Putin ou súditos de Putin, não sendo cidadãos. Ou seja, qualquer pessoa que tenha sua própria opinião é imediatamente considerada agente de Putin e súdito por padrão, seja na Ucrânia ou na Polônia. Você disse que a Rússia ela está se desintegrando e que Trump a salva, mas ao mesmo tempo a Europa teme porque a Rússia está em guerra, ou seja, a Rússia se desintegra, mas enfrenta todo o continente. Segundo, terceiro, qualquer pessoa que nos assistir agora vai entrar no Grok ou no chat GPT e vai fazer uma pergunta: quem sofreu mais com as tarifas do Trump, a Europa ou a China? E você vai ver lá um domínio total as perdas da China. A China foi muito prejudicada pelas tarifas do Trump. Por isso também houve encontros recentes com Xi. Terceiro, a Ucrânia não é o escudo da Europa. Só a Ucrânia está lutando. E quando você diz que estamos no mesmo barco desde 2021, não. No mesmo barco estão apenas os ucranianos que morrem na linha de frente e a retaguarda que sustenta isso. São esses que hoje lutam contra Putin. Poloneses e franceses não lutam contra Putin, só os ucranianos. Não há guerra na Europa. Muitos ucranianos, se perguntados, diriam que não querem ser escudo da Europa, nem o mundo russo em seu país, querem prosperidade e tranquilidade, não serem usados como proxy, como a China faz com a Rússia. Concordo com você, a Ucrânia é usada coletivamente como proxy. A resposta é muito simples. Veja, nunca houve um momento na história em que a entrada da Rússia em um território. Imagine, agora a Ucrânia, como você quer, se rende. Um minuto. Estamos falando sobre rendição, sobre... Quem está falando sobre isso? Eu nunca exigi rendição na minha vida. Mais uma vez, dizem que Trump quer a rendição da Ucrânia. Não, vamos enganar os espectadores, ele quer a rendição política pessoalmente de Zelensky. Das eleições. Mais uma vez, Trump apoia. Ele pegou esses 28 pontos onde está registrada a rendição da Ucrânia. A rendição da Ucrânia. 100 bilhões congelados de Putin, entregar para a reconstrução da Ucrânia, tirar de Putin, isso é a rendição da Ucrânia. Sabe, Putin, desde os primeiros dias da guerra,
Após a invasão em grande escala, recebia de receitas de vendas mais de 1 bilhão de euros por dia. Esses 100 bilhões, você pode imaginar, isso é trocado pelas violações e tudo mais que foram cometidas. Isso é simplesmente uma zombaria com o povo ucraniano, esses 100 bilhões. Isso é só trocado, entende? Isso é exatamente como contavam aos ucranianos sobre o gás barato da Rússia, que acabou sendo um gás que mata. Veja, a questão é que nunca houve um momento na história em que a Rússia entrasse em algum território hostil e não morressem pelo menos 20% das pessoas. Imagine que Putin começa uma guerra civil, as pessoas começam a matar pessoas. E em comparação com o que está acontecendo agora, isso é um pesadelo. O que Trump quer não tem nada a ver com paz. Trata-se de uma suspensão temporária da guerra, do fogo, nada mais. Você não sabe disso? É isso que você não sabe. Eu sei disso. Não. Ouçam. Estamos falando sobre querer entregar o Donbass, que está fortificado, abrir as portas para uma agressão futura. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, estamos falando sobre limitações qualitativas e quantitativas ao exército ucraniano, sobre a criação do chamado Comitê de Desescalada entre a Europa e a Rússia. Resumindo, retirar as armas do espaço entre a Europa e as armas, da Europa Central, da Ucrânia e assim por diante. Proibir como antes foram proibidos os mísseis de médio alcance. Porque na Ucrânia agora não há mísseis que novamente precisam ser restaurados. Porque com base no acordo com a União Soviética, aconteceu que a Ucrânia era um território do qual os mísseis deveriam ser removidos, mesmo quando a União Soviética já não existia mais. Entende? Isso além da entrega das armas nucleares. Simplesmente começará uma guerra civil, porque vocês gostam disso, o exército não está emprestado. E se a guerra continuar, então não haverá guerra civil? Se agora todos continuam indo para a linha de frente, ficando sem luz, sem dinheiro? Esse regime que existe agora, o que vai acontecer então? Não vai haver Ucrânia? Nós vamos prosperar? Só mais uma vez, é preciso entender um ponto-chave. A Ucrânia não está lutando porque quer. Não é porque Zelensky quer, certo? É porque foi forçada e está pagando um preço sangrento por 30 anos de abuso da própria soberania, por abrir mão das armas nucleares, por se render, pelo desmantelamento do exército, pelo roubo constante, pelos oligarcas, por esse cinismo em relação ao Estado. Por tudo isso, certo? Tudo isso enfraqueceu a casa ucraniana como um todo, e o bandido Putin usou isso para chegar, matar ucranianos, oprimir e colocá-los de joelhos. Mas ele errou, porque a força e a vontade do povo ucraniano se mostraram mais fortes. E não há possibilidade de Putin vencer essa guerra. Ele já perdeu essa guerra. Com Trump, sem Trump, ele certamente perdeu essa guerra. E simplesmente aqui, eu diria, em primeiro lugar, quanto mais Trump se aproximar de uma aliança com a Rússia, mais quentes serão as relações entre a China e a Europa. Porque a China não vai permitir que a Europa se ajoelhe diante de Trump e fique sob seu domínio, porque isso seria uma derrota estratégica. Em segundo lugar, existe o potencial da Europa. Quero dizer que hoje a Ucrânia criou o complexo militar e industrial mais poderoso do mundo, o mais, eu diria, eficiente, que foi construído Nós usamos todas as armas do mundo inteiro, não temos defesa aérea, não temos drones suficientes, nem mísseis, nada. Denise, explique sua opinião, ou talvez eu esteja enganada. Eu não sei, todo dia pedem armas, os ucranianos pedem armas e dinheiro ao mundo inteiro. É assim ou não? Piotr, conclua seu pensamento que já começo a falar. Veja, existe simplesmente o complexo militar e industrial ucraniano, que possui tecnologias que são ampliadas na Ucrânia, mas não o suficiente. Simplesmente, mas essas armas são suficientes para mudar, eu diria, a posição estratégica da Europa.
Por quê? Porque a Ucrânia é o único país na Europa que hoje possui seus próprios mísseis de cruzeiro sem botões americanos, porque todos os outros dependem do consentimento de Washington. Não, e como esses mísseis se chamam? Por exemplo, Flamingo. Onde você a viu? Mostre. Olhe, este é o símbolo do foguete Flamingo. Então vemos o emblema, Piotr, o emblema está aí, sim. Mais uma vez, eu juro por tudo o que me é sagrado, que estive pessoalmente na linha tecnológica e vi... A linha pode existir e ter alguns foguetes, mas não 1000. Mais uma vez, 1000 é escala. Isso é escala. A questão é que a Europa pode ajudar a escalar e se tornar independente, porque veja quantos mísseis de cruzeiro a Rússia produz. Bem, uma quantidade grande. 250 por ano. Sabe quantos mísseis de cruzeiro produz? 250 por ano. Sabe quantos mísseis Flaming a Ucrânia produz? 0. Nós não os vemos. Bem, eu faço no mínimo, sim, 4 por dia. No mínimo 4 por dia. No mínimo, entende? Desculpe, Piotr, há quantos meses já estamos produzindo 4 por dia? Já são mais de 100, no mínimo. Já temos mais de 100 mísseis. Ou seja, isso dura um mês. 4 vezes 30 dá 120 por mês. Mais, então é mais, porque desde novembro... Não é desde novembro, é desde agosto. Veja, a questão é o que é necessário aqui. Porque é uma tecnologia cara, equipamento, sim, que exige, veja, drones ucranianos. Isso sim, atingem a Rússia todos os dias. Veja hoje, certo? E você? Ataques com centenas de drones por dia, voando simultaneamente sobre Moscou, sobre Leningrado, sobre Voronezh. Veja hoje como isso... Assim como sobre Kiev, Odessa, Kharkov e Chernigov. Mais uma vez... Você não é a Racha Televisão. Não dá para discutir bombardeios à Rússia quando minha colega perdeu o apartamento por um drone russo em Kiev. E você quer transformar o programa no da Skabiva, onde falam em bombardear Ucrânia, Miami, Nova York, ameaçando até cinzas nucleares. Você quer isso aqui? Não. Eu só estou dizendo que a Ucrânia possui tecnologias que dão à Europa a oportunidade de se rearmar para uma guerra centrada em drones. Independentemente dos Estados Unidos. Isso é só a Europa. Aqui, por exemplo, ontem foi tomada a decisão de que, por exemplo, a Polônia vai transferir para a Ucrânia os Mikoyan Gurevich 29. São 14 unidades. Por quê? Pelo direito, pela transferência de tecnologias de drones. Entende? Essas tecnologias serão produzidas sim, e uma parte delas será enviada gratuitamente para a Ucrânia. Por exemplo, na Dinamarca, construíram motores para o Flamingo. Agora conduzem uma investigação por corrupção. Isso não é verdade. Isso é só... Chegou uma semana atrás. O ministro da Defesa da Dinamarca veio a Kiev e disse isso. Estamos muito satisfeitos com a empresa ucraniana que construiu a fábrica para nós. E não temos nenhuma reclamação. Queremos que o Bureau Nacional Anticorrupção da Ucrânia nos diga quais são as reclamações deles sobre a empresa, cujo trabalho nos deixa muito satisfeitos. Sabe por quê? Sabe por que ele veio? Veio para calar a boca deles, porque o Bureau Nacional Anticorrupção da Ucrânia é uma ferramenta de pressão dos Estados Unidos sobre o presidente Zelensky. E, tendo uma enorme quantidade, eu diria, de materiais sobre algumas centenas de funcionários ucranianos, que simplesmente dessa forma vai pressionar os ucranianos, dizendo a eles: olha só, que Estado mafioso, como se os ucranianos não soubessem disso, mas esse Estado foi construído pelos russos, entende? Construído pelos Medvedchuks, entende? Agentes russos já existiram e atuam no nosso governo e na Ucrânia. Existiram e construíram. No escritório do presidente ou onde? Existiram
é uma estrutura que surgiu no final do mandato do Kuchma, quando ele estava saindo após um roubo inacreditável, porque 65% da economia da Ucrânia foi privatizada. No total, durante toda a história da privatização, a Ucrânia recebeu 10 bilhões de dólares. Só o indiano pagou 5 bilhões pela Krivoristal. Veja, isso representava não mais do que 1,5% da economia. Isso significa que a economia ucraniana foi saqueada por menos de 0,5% do seu valor. Veja, o que isso significa? E o Kuchma e o Medvedchuk tinham medo de que os próximos viessem e perguntassem para Akhmetov. Sim, Pinchuk, Kolomoisky, sim, vão perguntar, pessoal, onde está o dinheiro do que foi roubado? E para acabar com isso, no dia 10 de dezembro de 2004, foi introduzido o chamado Meu Acordo Constitucional, cuja essência é que a Ucrânia já dá a governabilidade da Ucrânia legal e a governabilidade foram destruídas. A partir desse momento, a governabilidade só poderia surgir de forma ilegal. A Ucrânia é o único país na Terra, pense bem, onde para remover um ministro é necessária uma decisão do parlamento. Entende? Do primeiro-ministro ucraniano, ouça, do primeiro-ministro... Por 20 minutos você muda de assunto e engana as pessoas. Agora, deixe-me começar pelo fim. Em que estou enganando as pessoas? Eu ouvi você. Agora vou te contar. Uma observação sobre Kuchma. Kuchma odiava, não sou advogado nem de Kuchma, nem de Medvedchuk. Kuchma odiava Medvedchuk, mas a Rússia pressionou e então ele o nomeou, esse Medvedchuk. Ambos são ruins, mas você começa falando bem e termina falando mal. Agora, por partes, onde você manipula? Primeiro você diz, afirmam que a Europa está em guerra, que a Rússia se desintegra e é um proxy da China. Se a Rússia conquistar a Europa, isso fortalecerá a China, não a enfraquecerá. Onde está a lógica? Além disso, se a Europa teme a Rússia, por que não contribui com 5%? Sobre o primeiro ponto, veja, simplesmente não vai conquistar. Simplesmente vai ser uma situação em que a Europa será forçada a ficar sob o controle dos Estados Unidos. Então, e a Rússia não vai conquistar a Europa? Sob controle? Não entendo, é muito abstrato. Por quê? Isso significa que a Europa vai concordar em aplicar aquelas medidas contra a China que parecerem necessárias para Trump. Por exemplo, se Trump disser que a Europa deve impor tarifas de 5 ou 10% contra a China, a Europa vai ser obrigada a fazer isso, se prejudicando. Ou seja, a Rússia não é amiga, mas a China é amiga. É isso que acontece para a Europa? Mais uma vez, a questão é que isso é um jogo estratégico. Quanto mais os Estados Unidos se aproximarem da Rússia, mais a Europa receberá apoio da China para não ficar sob o controle do Trump. Você está manipulando de novo. Pode me dizer como aconteceu? Que a Europa comprou quase 400 bilhões de euros em recursos energéticos do Putin durante a guerra. Se eles já estão em estado de guerra com ele, você diz que a Ucrânia é o escudo da Europa. Putin, de repente, virou aliado de Trump. Foram gastos quase 350 bilhões de euros. Para você... Respondo. Veja, no momento em que a guerra começou, a Europa não tinha alternativa. Durante esse tempo, a Europa reduziu a compra de recursos energéticos da Rússia em 90%. Primeiro, 330 bilhões de euros durante a guerra. Já está em torno de... Em 4 anos. Veja, se você pegar o ano 25, isso será 10% dos valores que foram em 22, no início de 23. E agora a segunda pergunta, guerra híbrida. Putin começou a guerra híbrida com a Ucrânia desde 14. Todos sabem o que é a Rússia. E a Europa não é de ontem.
Não foi em 24 de fevereiro de 22 que descobriram que a Rússia tem certos interesses lá e considera a Europa e os Estados Unidos como inimigos. O mundo ocidental está aqui. Essa Europa sabia disso muito bem antes e comprava recursos energéticos tranquilamente. O ex-chanceler Schröder foi trabalhar na Gazprom, tudo muito tranquilo. Eu vou te dizer, você fala que é 10 vezes menos, mas em números absolutos, esses 330 bilhões de euros são 3 anos, 3 orçamentos militares da Ucrânia. São 3 anos, 3 orçamentos militares da Rússia. 3 orçamentos militares russos. Ou seja, esse valor financia 3 anos de guerra. Mais uma vez, isso é a pura verdade. Em 22, em 23, em 25, já teremos uma situação em que a compra de recursos energéticos da Rússia estará limitada em 90%. Restarão 10%, que serão eliminados até 27. Espere, Piotr. Entendi. Sabe o orçamento militar da Rússia? Foram cerca de 100 bilhões de euros nos últimos 3 anos. Concorda? A questão não é essa. A questão é que é preciso enxergar. Eu mesmo acho que a política, digamos, da Alemanha, porque a Alemanha financiou essa guerra para o Putin, sem dúvida. Isso foi o governo do Schröder, o governo da Merkel e, em parte, do Scholz. Isso estava relacionado a quê? Ao fato de que a propaganda vermelha foi trocada pela verde. Com base nisso, a Alemanha eliminou sua própria energia nuclear para criar demanda pelo gás russo. E, na verdade, a Alemanha, do meu ponto de vista, cooperou de forma passiva, porque o agressor ativo era o Putin, mas a Alemanha fazia de tudo para, digamos, esse golpe contra a Ucrânia, contra a Polônia, contra os países bálticos fosse bem sucedido. De que maneira? Em primeiro lugar, criou demanda pelo gás russo e garantias de financiamento. Por isso, nos 2 primeiros anos da guerra, assim que os preços subiram, Putin recebeu uma quantidade recorde de dinheiro, sim, pelo gás e pelo petróleo. Veja o que aconteceu depois. Fusão das elites. Schroeder é o topo da montanha de gelo. Na verdade, por exemplo, dos 5 últimos chanceleres da Áustria, 4 trabalharam diretamente para a Rússia. Em seguida, a liquidação do próprio exército. Alemanha, Ursula von der Leyen, como ministra da Defesa das 16 brigadas, deixou apenas 4 como ministra, e ainda exigiam que os americanos saíssem da Europa, para que o único policial que havia na Europa naquela época já não pudesse fazer absolutamente nada. Resumindo, queriam destruir esse sistema. Erraram. Mas a culpa é do Trump. Mais uma vez, Trump mudou a estratégia de abordagem. Por que ele a mudou? Mudou porque acha que está pronto para sacrificar os interesses da Europa em troca de benefícios que receberá da Rússia na guerra contra a China. Para ele, o desafio é a China, e ele tenta reanimar a Rússia, usar, eu diria, a incerteza dela nesse tipo de conflito. E é exatamente dessa forma que Trump quer simplesmente vencer a guerra contra a China. Para ele, a guerra na Europa não interessa. Ele vê a Europa como um alvo que está pronto para destruir junto com Putin. Enfim, vemos a situação em que um bandido atacou um supermercado e o policial global, em vez de proteger, sabe o que fez? Se aliou ao bandido global. Ou seja, o governo ucraniano fez um Windstat da União. Temos muitos agentes do Serviço Federal de Segurança, como você disse. Há uma grande dúvida sobre Yermak, a segunda pessoa mais importante do Estado, com um histórico bem duvidoso. Antes disso, já havia muitos agentes. Você citou também os mísseis que proibiram de construir. O Ukroboronprom é estatal. Se fosse privada, a Ucrânia teria tantos mísseis quanto outros itens. Mais uma vez, você não tem as informações. Isso não é o Ukroboronprom.
e sim uma empresa privada chamada Firepoint. Uma empresa privada chamada Firepoint. Falo daquela proibição que você citou, pela qual a Ucrânia ficou sem mísseis desde a época da União Soviética. Se fosse uma empresa privada, já teríamos mísseis há muito tempo. Se o complexo militar industrial fosse privado e, de preferência, de propriedade de empresas ocidentais. Mas era propriedade da Ukroboronprom, que está... Quero dizer o seguinte: o governo ucraniano, sim, tomou uma decisão genial sobre a liberalização do mercado de armas, produção de drones e assim por diante em abril de 2022. E colocou seus próprios homens em todos os lugares. Uma decisão genial de se tornar barões das armas, colocar seus homens e ganhar dinheiro com a guerra. O barão das armas Zelensky vai ficar sentado, produzir armas baratas para a Europa. A Ucrânia vai lutar como escudo da Europa. E ele, claro, será abraçado e beijado na Europa. É por isso que a opinião do Trump mudou, porque vocês se afastaram dos valores da civilização ocidental. Vou dizer o seguinte: se Trump representa os valores da civilização ocidental, então a civilização ocidental é um espaço de canibais. E quem são Ursula von der Leyen e a União Europeia? Isso é puro cinismo, hipocrisia, mas eu diria que não perderam a coluna vertebral e apoiam um país que está se defendendo, que está defendendo sua soberania, que está derramando sangue pelo direito de permanecer na superfície desta terra. Tenho aqui uma pergunta, Piotr. Pelo que entendi, você defende a continuação da guerra e chama isso de capitulação. Entendi sua posição. Por favor, me diga, se a guerra seguir, esse cenário também é possível. O que vai acontecer com a Ucrânia depois? Ou seja, é uma guerra eterna, certo? Vai ser como o Afeganistão ou a Síria no centro da Europa? Ou qual é a sua visão? O que vai acontecer em 1 ano, 2, 3? Eu vejo da seguinte forma: a Rússia tem um potencial muito limitado para conduzir a guerra. A economia deles está estruturada para a guerra. Eles dependem da guerra como um viciado depende de anfetamina. Mas mesmo que o viciado goste muito de anfetamina, ele não pode usá-la se não tiver recursos para comprá-la. Putin não é capaz de parar a guerra. Resumindo, se ele for forçado a parar de atirar na Ucrânia, vai abrir outro fronte, porque para Putin a guerra é um instrumento de terror, um moedor de carne contra a própria população. E depois, como vai ser? Eu acho que nem se fala em paz, porque se a Ucrânia mantiver sua soberania e não for Putin quem decide, quem governa em Kiev, e a Rússia não for a garantidora da segurança da Rússia, então nenhum governo ucraniano vai concordar com a tomada dos territórios constitucionais do Estado. Ou seja, vai ser uma situação que vai lembrar, digamos, uma Ucrânia do Norte e uma do Sul, com tensão e tudo mais. E é muito importante aqui como o mundo vai reagir. Se a Europa não fizer concessões e continuar apoiando a Ucrânia, então a situação será, eu diria, bastante confortável para a Ucrânia. Porque haverá uma espécie de união entre as forças militares europeias e ucranianas. A Ucrânia vai ajudar a Europa a desenvolver suas forças armadas, mísseis, balística e assim por diante. E digamos, haverá essa união do continente na defesa dos seus... Não, você não está respondendo a pergunta sobre o que vai acontecer com a Ucrânia. Na Coreia do Norte, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, há combates ativos. O que faria Putin parar as ações militares nesse caso? E quando? Se houver um cessar-fogo, essa situação, vai acontecer. A paz só é possível com a dissolução da Rússia. A dissolução... Na sua opinião, deve-se esperar a dissolução da Rússia para então lutar? Eu acho que o principal aqui é, em primeiro lugar, não ceder nenhum território, porque isso só vai ser um convite para mais agressão. Desculpe, mas como é possível ceder territórios? Pela Constituição, Zelensky não pode ceder territórios. A Rada Suprema... Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre o fato de que Putin exige a entrega de Kramatorsk, Slaviansk e outras cidades.
territórios que estão fortemente fortificados, que eles não conseguem conquistar por meios militares, então tentam conseguir através de pressão. Putin, junto com Trump, estão tentando pressionar o presidente Zelensky para que ele dê esse consentimento. É disso que estou falando. Não há resposta, desculpe, fale direto. Devemos lutar até a Rússia se desfazer? Se disser isso, aceito a resposta. Dê outra resposta. Não é para mim, é para as pessoas. É preciso lutar e se defender enquanto o agressor sim tiver vontade de atirar e matar ucranianos. Porque a Ucrânia não está lutando porque quer, mas porque é forçada. A Ucrânia viveu uma guerra existencial nos primeiros meses. Agora se tornou uma guerra de políticos, loucos dos dois lados. Por 3 ou 4 meses, o povo ucraniano esteve unido. Deixem os russos entrarem em algum território. Não deixo ninguém entrar em lugar algum. Imediatamente, vira uma guerra existencial. Porque os russos tomaram Donbass e a Crimeia. Depois disso, Poroshenko e Zelensky foram eleitos. Você sabe disso? Sabe? Agora diz que sair desses territórios esquecidos não é entregar. Não proponho entregar nada a ninguém. Se a situação for difícil, que é preciso sair para retomar a guerra. Você coloca isso como se fosse simplesmente impossível. Eu te pergunto, quantos anos vamos lutar? Você diz, até a Rússia se desintegrar. Tudo bem, mas veja, mais uma vez, eu só estou dizendo, porque pelo que eu entendo, a Ucrânia está lutando porque está defendendo o seu território. O que ela tem? O que está sob controle? Por que a Rússia está lutando? Porque quer toda a Ucrânia. Entenda isso. Quer estabelecer poder em Kiev. Quer limitar o exército ucraniano em quantidade e qualidade, para que amanhã esse exército não possa resistir. Quer impor suas próprias leis, quer decidir sozinha quem é fascista, quem não é fascista, quem é nacionalista, quem merece viver ou não, entende? Então, a Ucrânia deve lutar o tempo que for necessário para não permitir a implementação. Mas quanto tempo? Nós temos uma população limitada. A Rússia tem 140 milhões de habitantes. Hoje, na Ucrânia, somos 28 milhões. Destes, 7 milhões são aposentados. Eu acho que não tenho o direito de dizer por quanto tempo a Ucrânia deve lutar. Porque essa é uma decisão do presidente ucraniano. Então, por quê? Você falou que a Ucrânia deve lutar, que é o escudo da Europa, e agora diz que não tem esse direito. Quando se trata... Eu só estou dizendo que a Ucrânia está lutando porque está se defendendo. Aquele que está pronto para que Putin se torne o dono da Ucrânia. Na Ucrânia, não há ucranianos dispostos a aceitar Putin no poder. Dizem que a ditadura é igual à da Rússia, mas a Ucrânia não tem recursos para lutar. A guerra ocorre praticamente por nada. Não é por democracia ou futuro brilhante. É para que a Europa se rearme, pois deixou Putin avançar e o financiou. Isso não é verdade o que você está dizendo. A Ucrânia não é uma ditadura. Quem é uma ditadura é a Rússia. Sim, a Rússia também. Por que a Ucrânia é reconhecida na Rússia? Os serviços secretos podem reprimir qualquer um lá. Não há liberdade de expressão. Na televisão, há um telemaratona. Zelensky pega o telefone e diz ao juiz o que fazer. Você sabia que abriram um processo criminal contra minha mãe por compartilhar meu vídeo? Aquele em que eu só estava discutindo alguma coisa. Eu não disse, Putin, venha. Você sabia disso? Isso não é uma ditadura. Eu acredito que a Ucrânia é um país que faz esforços incríveis em condições de guerra. Eu acredito que não tínhamos peças. Estou dizendo que, mais uma vez, considero incrivelmente alto, levando em conta a época em que vivemos, o nível de liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação na Ucrânia. As pessoas podem discutir livremente, diferentes pontos de vista são debatidos. Simplesmente comparar isso com a Rússia é desrespeitar a Ucrânia. Isso não é verdade, entende? Estou comparando
Posso! Durante as ações militares, quando o Hamas atacou, havia liberdade de expressão. Cerca de 40 a 50% da população não apoia Netanyahu. Mesmo sob bombardeios, há manifestações de 100 mil pessoas. Nenhum blogueiro foi preso. Todos falam livremente. A imprensa critica Netanyahu e há faixas insultando-o em Israel. Isso é democracia. Um minuto. Na Ucrânia há muitas pessoas que são tão loucas, tão irresponsáveis, que durante a guerra desrespeitam o presidente, o governo, qualquer um. Aqui é simplesmente um nível, eu diria, o que não é verdade? Escute, sobre o que você está falando, só... Não, eu não entendo. Você disse que há muitos loucos que criticam Zelensky? Você disse isso? Você é tão intocável, mas acabou de dizer que existe liberdade de expressão. Eu estou justamente falando que existe liberdade de expressão e por isso há muitas pessoas ruins que em tempos difíceis, quando o presidente da Ucrânia tenta defender os interesses do país e está sob pressão não só do bandido Putin, mas também do psicopata Trump, sim, simplesmente acrescentam sua própria cusparada. Acho isso vergonhoso e assustador. É isso. E o fato de que podem fazer isso e muito, isso... Ninguém pode fazer isso. Na Ucrânia, no território da Ucrânia, ninguém pode fazer isso. Todos que dizem o que você está dizendo estão em uma posição privilegiada. Vocês seguem um roteiro. Você é cidadão da Polônia, um país bem sucedido no fim dos anos 80. No começo dos anos 90, meus pais levavam mercadorias para lá. Era um país completamente pobre. Agora vocês têm $1 trilhão de produto interno bruto. Vocês são um país super bem sucedido. Todos os seus indicadores estão subindo. Você pessoalmente é cidadão da Polônia, está sentado na Ucrânia com um produto interno bruto de $100 bilhões, com um ditador no poder, e diz para as pessoas que preto é branco, que vocês vão lutar, que aqui há liberdade, que Trump é um psicopata, que todos que expressam sua opinião são loucos. Então, a Ucrânia é o traseiro de Zelensky? É isso mesmo? Estou dizendo que se o sistema constitucional que existia na Ucrânia existisse na Polônia, a Polônia não teria esses resultados. Seria como a Ucrânia, entende? Na Ucrânia, Putin faz reformas e promove o capitalismo. Mais uma vez eu repito. Por que a Polônia não atrapalhou a Rússia? Repito, a questão é que, em nível constitucional, na Constituição da Ucrânia foram inseridas disfunções que, por um lado, tornam o Estado extremamente ineficaz. As autoridades, que não têm mecanismos legais de gestão, governam por meio de mecanismos informais que lembram os mafiosos. Isso precisa ser mudado obrigatoriamente. E ainda digo mais, estou profundamente convencido de que a Ucrânia, que preservar sua soberania, implementará uma reforma constitucional, outras reformas como fez a Polônia, devido à presença de recursos minerais que a Polônia não tem, mas que existem na Ucrânia, muito rapidamente atingirá o nível de desenvolvimento da Polônia. Muito rapidamente. Ou seja, o fator das matérias-primas... Eu acredito muito nisso, porque uma Ucrânia forte e independente é a garantia da força e do bem-estar do meu país, a Polônia. Então, Tatiana, resumindo, ou seja, a Polônia conseguiu, a Ucrânia não conseguiu. Eu concordo. Piotr disse que é preciso mudar a Constituição. Eu sou a favor de pegar a Constituição americana, adaptar para a Ucrânia e adotar uma completamente nova. Eu concordo. A Constituição atual é horrível. A Polônia conseguiu tudo, a Ucrânia... Eu não estou dizendo que a Constituição é horrível. Estou dizendo que as disfunções que foram introduzidas por Kuchma e Medvedchuk fizeram da Ucrânia um país disfuncional. Em 2014, Kuchma já não estava desde 2005 e Yushchenko venceu? Yushchenko venceu, houve o Maidan. Por que não foi feito o que você disse? Por que a Ucrânia não está na OTAN? Pelo contrário. Um momento. Em 2011, o Tribunal Constitucional rejeitou a reforma Kuchma-Medvedchuk. Mas em Em que ano? Em 2011 e em 2014, quando Yanukovych já tinha sido expulso, na noite de 21 de fevereiro, foi aprovada uma lei
que anulou a decisão do Tribunal Constitucional de 2011 e, aliás, com a participação de Medvedchuk, restabeleceu esse sistema, graças à qual a Ucrânia voltou a ser um país ingovernável. É isso. Medvedchuk é o mal absoluto. Onde estavam os cidadãos da Ucrânia nesse momento? Saí da Ucrânia no outono de 2022, devido à pressão pessoal. Estive em Kiev durante a guerra, armado. Não pode me acusar disso. Onde estavam os 35 milhões de ucranianos quando Medvedchuk prejudicava o país? E os parceiros europeus? Você gosta de Zelensky? Ele é presidente desde 2019, não. 2022. Onde estão as reformas, mudanças na Constituição e crescimento do produto interno bruto? Onde estão as reformas? Mais uma vez, eu não sou fã de ninguém. Eu olho de fora e não vejo Zelensky, vejo o presidente da Ucrânia em condições de guerra, entende? Amanhã ele pode enforcar pessoas e você dirá, é guerra. Portanto, considero a manutenção da resiliência e da estabilidade do poder como um valor fundamental em um momento em que há pressão sobre a soberania da Ucrânia. E só estou dizendo que pessoas que simplesmente negam abertamente o respeito a pessoas que odeiam Zelensky mais do que amam a Ucrânia, que colocam suas próprias mágoas acima das históricas. Eu estou focado especificamente na Ucrânia, para que ela se torne mais bem-sucedida do que a Polônia, da qual você é cidadão. Você fala de forma abstrata e justifica crimes pela guerra. Estamos há mais de 1 hora no ar. Espero que a Europa não entre em guerra. Se prevalecerem ideias como as suas, lamento pelos europeus. Quero que os Estados Unidos da América sigam parceiros da Europa, como nos últimos 80 anos, contra regimes totalitários e o mal. Quero lhe dizer que os Estados Unidos anunciaram o afastamento da Europa. Essa não é uma decisão da Europa, é uma decisão dos Estados Unidos. A fronteira está avançando. Estive na conferência de Munique, ouvi, sim, o discurso de J.D. Vance, que culpou a Europa por tudo de pior que existe na Terra. E agora, desde então, a janela de Overton está se movendo e amanhã vocês verão Trump, que vai anunciar uma aliança com a Rússia. Entende? E vai ajudar a Rússia, entende? E estou muito curioso para saber o que você vai dizer então. O que você vai dizer aos seus vizinhos? O que você vai dizer aos ucranianos se amanhã Trump se tornar oficialmente aliado de Putin? Entende? E o que vai dizer, entende? Vou aparecer ao vivo, não vou fugir. Mas e você? O que dirá se a guerra acabar e o plano de Trump for aceito? Detalhes polêmicos sobre o governo Zelensky vão surgir. Sobre Ermak, já sabemos algo. Quando alguns forem presos sob sanções americanas, com provas, todos os crimes do regime atual contra seus cidadãos virão à tona. Colocar cidadãos uns contra os outros, financiar propaganda e propagandistas, as piores coisas. Colocando seu próprio povo uns contra os outros. Só então conversaremos. Espero ser convidado ao programa. Por que não? Não tenho nada contra você ou Zelensky. Meu foco é a Ucrânia. Vou te dizer o seguinte, o que você está dizendo aqui, se o plano de Trump for implementado do jeito que conhecemos, sim, esse será um momento de transição para que a questão seja a seguinte. Se quebrar a espinha dorsal da Ucrânia, todos vão entender que isso não vai parar o Putin. Uma grande parte da população da Ucrânia vai buscar segurança e futuro em outros países. E esse momento em que Putin vier e tomar a Ucrânia vai se aproximar, porque Trump escreveu que não vai lutar nem salvar a Ucrânia. Veja!
Ele não vai agir na Europa de jeito nenhum e assim por diante. Ele abriu mão disso. Entenda isso. Não vai acontecer. Eu sei. Então, o plano de Trump é um convite para Putin entrar na Ucrânia. Eu vou além. Eu vou além. Trump está pronto para pagar a Putin muito mais do que a Ucrânia. Ele está pronto para pagar toda a Europa Central e fazer, entende? E a questão aqui é que isso é só uma questão de tempo. Então acho que isso não vai acontecer. Sim? E acho que desses sim ali, os retângulos, Rússia, China, Europa. Os Estados Unidos são o elo mais fraco, não é a Europa com a Ucrânia, e sim a Rússia. E ela vai desmoronar. É assim que esse sistema vai acabar. Eu aconselho logo no 4º dia da guerra, em 28 de fevereiro de 2022, escrevi um artigo. Vencer a guerra, não perder a paz. Simplesmente no qual mostrei como eu vejo isso, não com base, porque se eu trabalho com análise geopolítica meta-institucional. Aqui as pessoas... Eu não sou contra. E no dia 28 de fevereiro... Vou te dizer mais, tá? Mesmo que troquem o Trump, a posição dos Estados Unidos não vai mudar. Não vai mudar. Não, um democrata pode assumir e mudar. Resumindo, vemos... Vai mudar a capa, mas a essência da política não vai mudar. Tatiana, no seu canal tem a tradução de Donald Trump Jr. no fórum em Doha. Ele disse a verdade. Os Estados Unidos da América não são mais o idiota do talão de cheques. Ele avaliou Putin de modo que Trump não pode, pois há negociações em andamento. Piotr confirmou grandes pagamentos a Putin por energia. Falamos sobre Schröder, Merkel, o funcionamento da Alemanha e erros cometidos. Os Estados Unidos da América assinavam cheques e faziam grandes contribuições à OTAN, enquanto outros davam só 2%. Alimentaram o ditador Putin. Ele atacou a Ucrânia e agora a culpa é toda do Trump. Todos são ótimos, bons, Zelensky é ótimo. Lutem, pessoal, até a Rússia desmoronar. Espectadores, memorizem todas as previsões e vamos ver o que acontece a seguir. Eu conto com a união dos Estados Unidos da América com a Europa. A Europa vai voltar ao bom senso. A guerra na Ucrânia vai acabar, infelizmente, com territórios perdidos. A Ucrânia será capitalista, livre, parte da civilização ocidental, sem o mundo russo. Mas não será usada com hostilidade nem como proxy contra a Rússia, levando em conta os interesses de todos. E a Ucrânia vai prosperar. Espero que não em um estado tão... Aqui, um dedo sim. Podemos realmente tirar isso do nada. 10 mil. Não é nada, como você disse. Nada está relacionado com qualquer realidade. Nada. Cada frase é um tipo de... Em 23, agora vamos pegar a Crimeia, vai ter uma contraofensiva e a Rússia vai se desintegrar. A contraofensiva fracassou. Em cada esquina contavam quem iria para onde. Ninguém se desintegrou, nem a Crimeia foi tomada. A Rússia não se desintegrou. Mas agora há pessoas sem braços, sem pernas, sem olhos. 10 milhões foram embora. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Europa assumiu o financiamento quando os Estados Unidos de Trump, sim, interromperam a ajuda para o país que foi atacado pelo bandido Putin. O bandido recebeu mais dinheiro do que a Ucrânia em ajuda, segundo números oficiais. Sabemos disso. Mais uma vez, fornecimentos do início da guerra. Era uma situação em que a Europa estava em um beco sem saída. Simplesmente não havia gás. E assim por diante, lembre-se de como eram os preços. Putin recebeu lucros extraordinários. A Europa fez... Então a culpa é da Europa. Eles não sabem o que é... Eu entendo. Qual é o resultado disso?
Como resultado, podemos dizer que a Europa limitou as compras de recursos energéticos da Rússia em 90%. Quem ainda compra hoje? Bem, já falamos aí sobre isso, mas ao mesmo tempo... Quem mais compra hoje? É o Orbán e o Fico. Pois é. Comprem gás dos Estados Unidos da América e terão um parceiro sem financiar Putin. Tudo ficará melhor. Parem com a censura e devolvam a liberdade. O que o Trump quer é simplesmente vender gás russo para a Europa. Entende? Ah, gás russo, mas os Estados Unidos da América têm seu próprio gás, entende? Eu entendo, mas a ideia é essa, que é russo. Tatiana, por que você está rindo assim? Por favor, diga. Logo vai ser, logo vai acontecer, logo vai haver paz aqui. Eu espero que seja paz. Vocês dois vão vir aqui e nós... Paz nos seus olhos. Você fala em paz, mas ouço rendição. Eu não digo essa palavra, eu não estou sugerindo isso. Simplesmente você está fazendo um truque puro, um truque puro, entende? Porque a paz é possível, lembre-se disso, só quando a Ucrânia recuperar seus territórios constitucionais de 91. Se não recuperar, qualquer Estado, qualquer governo vai tentar conseguir isso, assim como o Azerbaijão tentou recuperar seu território constitucional. Sim, essas coisas não são comparáveis. Veja, o que é a Armênia? Pobre, miserável, sem nada. E do outro lado, uma potência nuclear com 140 milhões de habitantes, 2 trilhões de produto interno bruto. Explique para as pessoas como... Você simplesmente fumou alguma coisa. Simplesmente não é capaz de avaliar os indicadores russos. Eu não uso drogas nem álcool. Fui atleta no passado. Eu realmente não bebo e nunca fumei nada, nem mesmo cigarro. Simplesmente essas histórias sobre a Grande Rússia. Como é possível falar sobre a Grande Rússia? Olhe só o que você está dizendo. Eu disse, Grande Rússia, maior armamento, fato. 140 milhões de habitantes, fato. Economia de matérias-primas, vende recursos. Foi o que me contaram. Vocês completam para mostrar na Ucrânia. Vejam, ele apoia a Rússia. Não disse isso. Falo de paz, prosperidade, capitalismo, liberdade. Piotr, houve rendição. Assim, na Ucrânia, sou colocado contra as pessoas. Foi assim que virei inimigo. Olha, é a primeira vez que vejo você na vida. Nunca soube nada sobre você na vida antes desse programa. Eu nem me interessava. Entende? Estou falando com você como com qualquer pessoa. Porque eu não me envolvo em joguinhos políticos entre ucranianos. E o programa inteiro vocês estavam... Eu só estou olhando. Eu vejo isso do ponto de vista puro da tecnocracia de condução da guerra. Eu digo a vocês que hoje enfraquecer o presidente é enfraquecer a Ucrânia. Porque pela fraqueza do poder, quem sempre paga é o povo. Que o plano de Trump é um plano de capitulação. Que Trump é aliado de Putin. Como recuperar 1991, você não disse isso. Talvez eu queira ir ao espaço, mas não sei como. Eu acho que a Rússia simplesmente mergulhou tão profundamente em uma crise estrutural, social e financeira que agora vai ser forçada a aceitar isso. E estamos no começo do que podemos chamar de tempo de turbulência na história russa. A Rússia está desmoronando. Veja, em 1917, em poucos dias, de repente, o país desapareceu. Veja, em 1991, o país desapareceu. Vai haver a mesma decomposição desse país e vai devolver não só para a Ucrânia, mas para todos os países cujos territórios ocupa. Vai ser forçada, mas a devolver para poder voltar a um Estado, não sei, e assim por diante. Acho que se continuar assim, se a crise se aprofundar, será forçada a entregar as armas nucleares, porque essa é a condição para salvar os russos.
O presidente Trump busca a desnuclearização da China e Rússia. Vocês o chamam de louco, mas só falam sobre suas ações. A Europa deu dinheiro em vez de promover a desnuclearização, enquanto a Rússia estava na miséria com Yeltsin e o petróleo valendo $10. Agora só contam histórias. Eu só estou dizendo isso. Acho que o presidente Trump teve a chance de fazer isso. Aliás, eu apoiei o presidente Trump no sentido de mostrar que se Trump realmente tivesse feito isso, como parecia lógico, não teria destruído. Porque o maior erro do Trump é que ele destrói o fundamento da força dos Estados Unidos, que eram as alianças globais. Hoje, Trump as destruiu. Homem idiota, como dizem. Homem idiota. Mais uma vez, entende? A questão é que quando você imprime esses cheques, esse dinheiro e assim por diante, isso é uma convenção. Vocês aceitam isso como realidade. Na verdade, é um sistema que servia aos interesses dos Estados Unidos e de mais ninguém. E é assim que realmente devemos olhar para isso. A questão é que assim como hoje virou as costas para a Europa, o mesmo acontece, veja, com o Japão, o mesmo com Taiwan, o mesmo com a Austrália. Veja, isso é um choque incrível para os Estados Unidos. Um golpe. Por que fizeram isso? Depois, para tomar uma medida supostamente para salvar a Rússia antes da sua desintegração. Porque eu concordo que a desintegração da Rússia é uma tragédia geopolítica para os Estados Unidos. Para eles, isso é um golpe inacreditável, porque se a Rússia se dividir em vários pedaços, uma parte significativa vai se orientar para a China para sempre. Vai desaparecer, eu diria, o espaço que separava a Europa Ocidental da China. E basicamente vai obrigar então os Estados Unidos a formar uma aliança forte com a Ucrânia, Polônia, países bálticos, talvez Belarus, porque o intermarium para manter a presença na Eurásia, porque se a Ucrânia perder a soberania, e ao mesmo tempo que a Ucrânia é uma questão de pouco tempo histórico, os países bálticos e a Polônia também perderão. Então, não haverá espaço para os Estados Unidos, porque surge um território entre Lisboa e Xangai. E aquilo de que falou Mackinder como a principal ameaça geopolítica, né, para a América, o surgimento de um espaço unificado na Eurásia, isso significa a marginalização e a derrota dos Estados Unidos. Para evitar isso, os Estados Unidos serão obrigados restaurar os fundamentos da soberania entre gregos e varegues, ou seja, da Escandinávia até a Ucrânia. E esses países, resumindo, os países escandinavos, os países bálticos, a Polônia, a Ucrânia, acreditam que um dia se tornarão aliados-chave dos Estados Unidos na Eurásia, junto com o Reino Unido. Essa é uma possibilidade. O que Trump fez foi um golpe incrível nos Estados Unidos. Enfraqueceu-os. Além disso, o segundo argumento. Veja só. Para ser líder mundial ou superpotência, são necessários valores e princípios. Isso. No rosto de Trump não há nada além de cinismo, ganância, desprezo e orgulho. O orgulho vem antes da queda. É isso. Estamos lidando com um psicopata raro, que já foi descrito e diagnosticado por especialistas. Bem, entendi. Piotr, você foi ministro na Polônia, certo? Você foi ministro? Sam Vaknin. Ele é, digamos, um dos psiquiatras e psicólogos mais influentes do mundo. Número 1 em referências. Diagnosticou e descreveu ele muito antes de se tornar presidente. Entende? Estamos falando agora de algum agente Krasnov. Eu não acho que ele seja o agente Krasnov. Eu estou te dizendo, ele é um narcisista, um psicopata puro, entende? É um psicopata. Isso é uma doença.
Putin e Zelensky são psicopatas. Senhores, muito obrigado por esta conversa. Vejo que não conseguimos chegar a um compromisso hoje, mas também não era esse o nosso objetivo. Queríamos expressar opiniões diferentes. Quem tem uma opinião, vem e a expressa. Porque no nosso país, como você disse, Piotr, há democracia. Você, Denis, diz que ela está um pouco reprimida. Então só as pessoas podem decidir se ela existe ou não. Ficarei feliz em ver vocês dois novamente no nosso canal. Quero dizer que muito frequentemente preciso ter esse tipo de conversa publicamente em Kiev, sim. Então, levo isso absolutamente numa boa, com total respeito. Aqui não há ninguém que seja o mais inteligente e assim por diante. Sim, todos nós podemos errar, mas só quero dizer mais uma vez, acredito profundamente naquilo que vejo, sim, naquilo que sinto e naquilo que analiso. Eu falo abertamente como vejo as coisas. Ninguém me paga por isso, entende? Sim, sou uma pessoa humilde. Digo isso para você, não há possibilidade para o Putin vencer essa guerra. Simplesmente a Ucrânia venceu essa guerra. E o Trump vai ajudar ele ou não vai? Veja, o Bush tentou salvar a União Soviética. E não deu certo. E o Trump também não vai conseguir salvar o Putin. É isso. Entendi. Também sou grato por esse diálogo. É ótimo que fique registrado. É importante que os espectadores vejam e compartilhem. Lembrem-se do que foi dito, o tempo e a história nos julgarão. É isso. Com respeito, sem problemas. Só uma coisa, não usei palavras ofensivas, nem ofendi ninguém. Você fez algumas insinuações, mas tudo bem. Gente, escrevam para nós nos comentários o que vocês acham sobre essa conversa. Espero que vocês dois voltem aqui novamente. É verdade. Sim, com prazer. Até a próxima vez.